quero convidar você então nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Não é? Atos, capítulo 10. E eu vou pegar aqui uma faceta, né? Eu vou ter que discorrer sobre todo o capítulo 10 de Atos, mas na verdade eu queria colocar a nossa atenção nesta manhã, ou nessa ministração, sobre uma frase do apóstolo Pedro, para que então a gente possa tentar retirar dessa história, de tudo isso que aconteceu, desse relato de Lucas, né, do capítulo 10 de Atos, tentar tirar para nós uma lição, que eu considero essa lição assim, muito importante para todo homem de Deus, para toda mulher, para todo jovem, mas eu diria assim que principalmente até mesmo para cristãos ou pessoas mais experientes, mesmo que você que já tem uma idade, como eu, uma idade avançada, né, irmãos? Mesmo você que já está aí para lá dos 200, né, para lá dos 40, e então nós às vezes achamos que já sabemos todas as coisas. Mesmo você que talvez seja líder de um ministério, ou como eu sou pastor já há mais de 20 anos, a gente começa a achar que sabe todas as coisas. E é importante nós entendermos que Deus sempre tem algo novo. Amém? Né? Eu costumava falar eu quando completei 52, 53 anos, irmãos, eu entrei numa escola de natação. Eu fui querer aprender a nadar com 53 anos de idade. Alguns aqui já conhecem essa história. Né? Eu não morria afogado, né? Se eu caísse na água, eu saía ali batendo o braço e tal, mas eu não sabia nadar corretamente, com respiração, batendo perna, essas coisas, não sabia. Então eu decidi aprender. Para mim foi algo radical, irmãos. A primeira aula que eu fiz foi algo assim frustrante. Eu fui cair com uma professora que não tinha a mínima paciência. Ela perguntou para mim assim: o que você está fazendo aqui? Imagina, irmão, você sai então, né, já sem graça, com mais de 50 anos de idade, você entra numa piscina e a professora te pergunta: o que você está fazendo aqui? Porque eu não sabia nadar, né? Ela pediu para fazer algumas coisas, eu não sabia. E ela então me deu uma palavra dessa, eu quase desisti, irmãos. Mas eu lembrei que eu sou brasileiro e não desisto nunca. Não, vou continuar, vou insistir. Aí eu fui para uma sala de iniciantes, e ali eu comecei a aprender, irmão, com a pranchinha. Só faltou botar a boia no braço, né? Mas não era, que a pranchinha e tal. Graças a Deus a piscina dava pé. Então às vezes a gente perdia a respiração, engolia água, né? A gente tinha uma brincadeira, quando o colega da raia do lado bebia água, ele falava: deixa um pouco para mim, não bebe tudo. A gente ia bebendo água, tossindo, levantar aquele negócio e tal. E aí minha professora vinha e queria ensinar. Um dia eu falei para ela assim: olha, o nome dela era Viviane. Eu falei assim: Viviane, cachorro velho não aprende truque novo. Aí ela falou assim: que isso, vai aprender sim tal. E às vezes a gente tem essa ideia de que, porque somos já mais experientes, não vamos mudar, não vamos ser transformados. Mas não é verdade, irmãos. Não é verdade. Todos nós podemos e devemos aprender coisas novas sempre. Estar atentos ao que Deus quer fazer sempre. Então a frase que eu queria destacar aqui de todo esse capítulo está no versículo 34. Atos capítulo 10, versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Algo que Pedro falou aqui saltou aos meus olhos. Depois a gente vai falar sobre o que está acontecendo, qual é o contexto que Pedro falou isso. Muitos aqui já conhecem. Mas o que chama a minha atenção é que Pedro começou a falar para um grupo de pessoas: agora eu percebo. Na versão revista e atualizada diz: agora eu reconheço. Na nova versão transformadora e também na Bíblia Viva, ele diz assim: eu vejo claramente. Então, vocês sabem que às vezes algumas palavras saltam aos meus olhos. Então eu vou em alguns sites, né, que falam do grego, da palavra, como é que era, para tentar entender o que significa isso. E essa palavra que foi traduzida como agora eu percebo, ela na verdade, ela dá o entendimento de quando você se apodera de algo e descreve o ato de compreender verdades espirituais. Então agora eu compreendo espiritualmente alguma coisa. Pedro estava dizendo isso. Pedro então estava dizendo também, culturalmente essa palavra, ela era usada em vários contextos, mas também num contexto militar. E Pedro está numa reunião agora na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, ele cuidava de 100 homens do exército romano.
Então Pedro usa uma palavra que também tinha um contexto militar. Ele fala assim: agora eu reconheço, agora eu percebo. Essa palavra também indicava que quando você militarmente conquistava uma cidade, você dizia assim: agora eu conquistei essa cidade. Era a mesma palavra, como se você dissesse: agora eu reconheço como minha essa cidade. Era uma conquista, era algo que você se apoderava, era algo que você capturava. E metaforicamente, ela queria dizer uma apreensão de uma verdade profunda. Agora eu tenho essa verdade como minha, isso é algo profundo, não é apenas, não, agora eu sei, não, agora eu estou sabendo, não, você viu o que aconteceu com o irmão? Eu vi, agora eu estou sabendo. Você viu que ontem tinha pão com linguiça na cantina? Não, eu sei, me falaram. Não é desse saber, mas é de um reconhecimento profundo, de você capturar uma verdade e torná-la sua. Enquanto o pastor Fabiano estava pregando ontem, ele contou de um testemunho de algo, muitos aqui não estavam, mas ele contou de algo que aconteceu há quantos anos? Mais de 20, muito mais de 20, será 25 anos atrás. Eu e a Adriana estávamos liderando um encontro de jovens, e o Fabiano estava desviado, estava no mundão, e ele começou a namorar a Etel, que estava mais ou menos, um pé aqui, um pé lá, mais ou menos para lá. E eles começaram a namorar, e eles, para agradar o Malci, ele confessou aqui diante de todos ontem, que para agradar o sogro e a sogra, ele foi no encontro de jovens, só para dizer que estava indo, Só que chegou naquele encontro, irmãos, Deus pegou ele. E eu lembro que numa palavra que a Adriana pregou, eu lembro como se fosse hoje, a Adriana pregou sobre Pedro, e sobre tudo que aconteceu na vida de Pedro, e no final a pergunta era: Pedro, tu me amas? E Pedro foi respondendo, ali no capítulo final de João, e ali então a Adriana fez um apelo, e a Fernanda tinha 11 anos, a Fernanda foi à frente, a Fernanda estava chorando, orando em línguas, desfigurada do seu rosto, tremendamente sendo visitada por Deus, e ela ali naquela presença, uma unção, irmãos, uma glória naquele culto de acampamento. E Deus falou comigo assim: leva o Fabiano para ver isso. E eu não entendi, irmãos? Eu fui lá, peguei o Fabiano e falei assim: vem cá, o Fabiano estava ali na dele, tranquilo, lá no meio da igreja, e Deus falou: pega ele. E eu fui lá, peguei ele pelo braço: vem cá comigo, eu quero te mostrar uma coisa. E fui levando o Fabiano até lá na frente. Quando ele chegou lá na frente, eu falei para ele: olha a Fernanda. Na hora que ele olhou a Fernanda, algo aconteceu com ele. E ele começou a chorar. E o Senhor então, pelo Espírito, me levou a fazer umas perguntas para ele. Você quer ter uma família assim? Você gostaria de ter um filho assim? E ele chorando disse: eu quero. Ali ele se apropriou de uma verdade, que a vida que ele estava levando não iria conduzi-lo a ter uma família como aquela que ele estava contemplando, a ter um filho daquele jeito. A vida que ele estava levando não iria conduzi-lo àquela colheita, iria conduzi-lo a uma colheita diferente. Mas naquele dia ele entendeu. E ele deu testemunho ontem, que a partir daquele dia, ele tomou uma decisão, baseado naquilo que ele percebeu. E essa decisão então conduziu e tem conduzido a vida dele pelos caminhos do Senhor, desde aquele dia. Por quê? Porque ele se apoderou de uma nova realidade espiritual, que Deus estava ministrando sobre ele. Então é isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos, ele está dizendo assim: agora eu reconheço, agora eu vejo claramente, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não trata pessoas com parcialidade. Mas o que aconteceu com Pedro para que ele chegasse a esta conclusão? De que agora ele percebia algo que ele não percebia antes. Quando você fala, agora eu percebo, você está se colocando num lugar diferente do anterior. Aqui eu não percebia esta verdade. Aqui eu não tinha essa verdade como minha. Eu não me apropriava desta realidade. Mas naquele lugar, neste lugar agora, num lugar diferente, espiritualmente falando, num lugar onde Deus está me visitando, agora eu entendo diferente, agora eu percebo, agora eu me apodero, agora eu vou capturar essa verdade, agora essa verdade é minha, agora eu entendi. E Deus quer fazer isso com você nessa manhã. Deus quer fazer você perceber algumas coisas.
Deus quer fazer com que você capture algumas verdades que precisam ser capturadas por você para que haja transformação, mudança, para que haja libertação, para que haja realmente uma mudança, uma transformação de vida. Coisas que nós ficamos muitas vezes ali patinando, nem percebemos. Mas eu creio que Deus quer fazer isso nesta manhã. Quem era Pedro, irmãos? Pedro, como eu disse, era um cachorro velho, né? Pedro já era uma pessoa velha, aqui já velha de igreja, já era um cara que conviveu com Jesus. Pedro participou daquela pesca maravilhosa que os evangelhos contam, que quando ele saiu, as redes estavam rompendo, quase afundou 2 barcos de tanto peixe que tinha. E quando Pedro desceu do barco, ele se jogou aos pés de Jesus e falou assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Então Pedro tinha presenciado coisas maravilhosas, essa é uma delas. Segunda coisa que eu lembrei, que Pedro andou sobre as águas, irmãos. A pessoa fala assim: mas Pedro afundou, né? Afundou, mas depois voltou andando com Jesus para o barco. Ele andou sobre as águas, foi o único que teve essa experiência. Ele desceu do barco: se és tu, Jesus, manda ir contigo, Jesus, pode vir, e ele foi. E ele foi andando, irmãos, sobre as águas. E de repente, né, a Bíblia já mostra, lá em João mesmo, o texto que eu citei, que Pedro sabia nadar. Mas por que ele clamou a Jesus quando as ondas começaram a submerger ele? Uma vez eu lembro que eu fui pescar em alto mar, e eu estava passando ali, e o dono do barquinho, que estava num barco desse de pescador, ele falou assim: aqui morreu um amigo meu. Eu falei assim: meu cara era pescador, mas como é que ele morreu afogado? O cara não sabe nadar. Ele falou assim: cara, quando tem uma tempestade, não importa se você sabe nadar, se você cair no mar, você vai morrer, porque as ondas são muito fortes, e elas te jogam para baixo, e mesmo que tem hora que você não sabe se você está nadando para cima ou para baixo, de tanto revolto que o mar se torna. Então não importa se você sabe nadar. Então eu comecei a me lembrar da situação de Pedro. Pedro andando sobre as águas, de repente ele reparou na força do vento, nas ondas, ele teve medo e começou a afundar, e ele sabia nadar. Mas tem hora, irmãos, que não importa se você sabe nadar, você precisa saber clamar. Amém? Então ele clamou: Jesus, ajuda-me, e o Senhor foi lá ajudá-lo. Então não importa o que nós sabemos fazer, importa se nós sabemos clamar. Vamos fechar esse parênteses. Pregou, nossa, trava-língua. Pedro pregou, né? Pedro pregou poderosamente em Pentecostes, quando veio a descida do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram. Depois que ele curou o coxo, né, ali no capítulo 3, ele pregou de novo, poderosamente, 5.000 almas se converteram. Era um cara experiente, negou a Jesus 3 vezes, foi restaurado, foi perdoado, seu ministério foi restaurado. Ele andava e as pessoas colocavam aqui as marcas dos enfermos no caminho por onde ele passava, para que quando ele andasse, a sombra dele se projetasse em alguns, e as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro curava. Pedro estava andando por ali, ele curou Enéas, um homem paralítico, depois ressuscitou uma mulher chamada Dorcas. Era um cara experiente, uma pessoa que havia vivido várias situações e percebido já muitas coisas. Um homem que andou com Jesus. Pedrão era um homem assim, capacitado por Deus, experiente. Porém, neste texto me chama a atenção, que ele diz: agora eu percebo algo novo. Então isso mostra para mim que nós precisamos aprender coisas novas todos os dias. Irmão, preste atenção, por favor. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou dizer agora. Talvez você esteja errado. Talvez você esteja errado na sua maneira de pensar em relação ao seu casamento. Talvez você esteja errado na sua maneira de pensar como marido, como mulher, como filho, como jovem. Talvez você esteja errado na sua maneira de pensar no seu ministério. Talvez você esteja errado. Você já parou para pensar sobre isso? Porque nós somos tão cientes e tão fixos e tão assim conscientes daquilo que nós achamos que é o certo, que a gente às vezes nem está prestando atenção no que Deus quer fazer. Mas Pedro viveu uma experiência tremenda aqui em Atos capítulo 10. Eu vou começar do fim, tá, irmãos? Depois a gente vai chegando no começo. Quem já viu aqueles filmes que começam a cena no final, para, depois volta, né? Então nós vamos fazer um pouco assim hoje. Lá em Atos capítulo 11, versículo 1, diz assim:
Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Como eu falo exaustivamente, a igreja em Atos, ela tinha uma deficiência de entendimento, ela só pregava para os judeus no começo. Então aqui Pedro, ele foi pregar na casa de Cornélio, que era romano, era um gentil, ele não era judeu. E aqui nós estamos vendo que os irmãos que moravam em Jerusalém ouviram falar que Pedro havia entrado na casa de Cornélio e pregado para eles. E aí eles foram questionar Pedro, estavam criticando Pedro, estavam indo contra o que Pedro havia feito. Pedro já havia experimentado a perseguição dos judeus, que eram contrários à igreja. Pedro também havia experimentado perseguição ali dos romanos, várias situações. Mas agora Pedro estava experimentando a perseguição e a crítica da própria igreja, por aquilo que ele estava fazendo, que tinha a ver com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, até mesmo dentro da igreja, nós podemos receber críticas de pessoas que talvez não estejam alinhadas com aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos aprendendo com o livro de Atos, não é? A gente vê então que a igreja só pregava aos judeus. Se você for ver lá no versículo 19 do capítulo 11, diz que aqueles que foram dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então nós estamos vendo aqui que o fato de Pedro pregar para quem não era judeu foi um escândalo na época. Foi um escândalo. Como é que Pedro se colocou nessa situação? Nós vamos ver que Deus precisou tratar com Pedro para que ele pudesse cumprir os seus propósitos. Irmãos, Deus às vezes trata conosco para que a gente possa entender o propósito dele. Deus trata conosco de algumas formas. Assim, é que as minhas experiências são tão marcantes que às vezes eu conto as mesmas, mas graças a Deus que tem o pessoal de São Paulo aqui, tem uns irmãos que estão visitando que nunca ouviram, eu vou ouvir pela primeira vez, né? Você já está cansado de ouvir, né? Você tem a paciência com o seu pastor. Mas são situações que nos colocam frente a frente com uma realidade diferente da nossa. Então, uma vez eu fiquei muito magoado com o Adriano e eu fui orar. E eu comecei a reclamar com Deus orando, né? Eu lembro que eu estava na igreja, mas eu tinha a chave da igreja, estava no salão sozinho e estava lá orando. E eu reclamando para Deus, porque Adriano fez isso, porque Adriano fez aquilo. E eu estou ali, de repente eu tive uma visão, irmãos. Naquele momento que eu tive a visão, eu vi a Adriana de pé e eu via o sangue sendo respingado sobre ela. E eu fiquei vendo aquilo ali. Eu não sou muito de ter visão, não, mas esse dia eu tive. E Deus mostrou a Adriana e o Senhor falou no meu coração assim: a Adriana é minha filha, eu a perdoei, eu a resgatei, ela é minha filha. Eu não quero que você venha na minha presença reclamar da minha filha. Eu quero que você cuide dela, você é o marido dela. Eu quero que você cuide dela. Eu não quero que você reclame dela para mim. Eu quero que você a ame e que você cuide dela. A minha verdade era uma coisa, eu estava chateado, magoado. E essa mágoa e a minha verdade estava me levando a ter ações diferentes daquela que Deus estava me propondo. Mas então o Senhor, o que Ele fez? Ele se revelou a mim para que eu pudesse me apropriar. Eu saí daquele dia de oração, irmãos. Estava sozinho na igreja. E aquele dia eu entendi. Aqui, eu achava que eu podia reclamar da Adriana para Deus. Mas depois eu falei assim, agora eu percebo que essa mulher é preciosa aos olhos do meu Deus. Aqui eu percebo que eu sou marido dela. E que eu vou ter que cuidar dela, vou ter que aguentar os defeitos dela. Eu vou ter que amassar, né? Não, né, irmãos? Aí não, né? Eu vou ter que estar aqui. E eu vou ter que conviver com ela, eu vou ter que amá-la. E eu vou ter que cuidar dela. Agora eu percebo, irmãos, a partir daí, para mim é um prazer, irmãos, cuidar da minha esposa. Sabe por quê? Porque quando eu cuido da minha esposa, não é ela que eu estou honrando apenas, mas é aquele que me comissionou para cuidar dela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí você tem filho.
Encontrei o pastor Júnior hoje de manhã, meu genro. Falei assim: ei, irmão, tudo bem? Ele: tudo bem, sogro. Como é que está o Benjamin lá? Essas rotinas mudou, rotina e tal? Ele acordou às 3 horas da manhã, com o olho fundo. Ele acordou às 3, depois acordou às 5, não dormiu direito, tal, tudo isso aí. Mas é o papel dele cuidar do seu filho. Irmãos, e nós cuidamos dos filhos, não esperamos nada em troca. Sabe por quê? Porque um dia, Eduardo, a Laura vai embora com outro homem. Você vai pagar a escola dela, você vai vestir ela, você vai fazer tudo, você vai educá-la, você vai fazer tudo por ela, e um dia ela vai conhecer um homem de Deus, e você vai se alegrar de levar ela para o altar, como eu me alegrei de levar minhas 2 filhas para o altar. Você vai se alegrar, mas ela vai embora. E nós não esperamos nada em troca, a não ser netos. Não esperamos nada em troca. Por quê? Porque é o nosso papel cuidar. Nós precisamos estar atentos e perceber aquilo que Deus tem para nós. É um maravilhoso, irmãos. E assim eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Uma vez eu estava conversando com um irmão, que ele falou para mim assim, que ele não queria casar. Casou e infelizmente já se separou, mas assim, é uma visão completamente errada sobre casamento. E esse cara uma vez me disse assim: jamais na minha vida eu vou adotar uma criança. E eu fiquei pensando: por que será? Eu vou ficar cuidando de filho dos outros, vou gastar meu dinheiro para cuidar do filho dos outros. Eu falei assim: meu Deus, e o cara era crente, irmãos. É uma visão completamente distorcida daquilo que Deus está fazendo. Como nós temos irmãos aqui que adotaram crianças e assumiram ela como seus filhos, e é uma alegria. A gente vê a família completa, a gente vê a situação, já é pai, é mãe, estão cuidando, estão abençoando, estão servindo a Deus, cuidando dessas crianças, que vão se tornar homens e mulheres de Deus. Então nós olhamos toda essa situação e começamos a falar assim: o que Deus quer fazer conosco? O que é que eu preciso perceber? Então vamos aqui para a cena histórica do livro de Atos, lá em Atos capítulo 10. Preciso lembrar que Atos foi escrito, ontem eu falei aqui no workshop, tem tanta coisa para que Lucas poderia escrever, mas Lucas escolheu eventos que iriam ensinar a igreja. Escolheu eventos a dedo que eram importantes para a igreja entender. E ele escolheu esse evento aqui da conversão de Cornélio, dos gentios. Então, lá em Cesareia, ele estava em Cesareia, um exército romano. Cornélio era um centurião, ele era um oficial que comandava 100 homens do exército romano em Cesareia. Lá em Cesareia, irmãos, tinha mais gentios do que judeus. Era uma cidade que os judeus eram a minoria. Também nós sabemos que havia um grande atrito ali entre judeus e gentios, segundo José, que era historiador. Então era um lugar que havia atrito entre os judeus e os gentios. Um lugar que a Cesareia era odiada pelos judeus por causa do caráter da cidade. E ela era o centro administrativo romano da província. Imagina. Então, Cesareia estava ali o centro administrativo da província. Havia ali um exército, havia tudo. E para aquele lugar Pedro iria pregar o evangelho para quem não era judeu. Esse é o contexto. Pedro jamais iria ali, irmãos, se Deus não falasse com ele. Quem era Cornélio? Versículo 2 do capítulo 10. Ele, Cornélio e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então, a menção aí de Atos como um homem temente a Deus mostra que ele conhecia o Velho Testamento. Mas ele não era um prosélito. O que era um prosélito? Era um gentil convertido ao judaísmo. Ele não era convertido ao judaísmo, mas ele era alguém que temia Deus. Alguém que tinha alguns conceitos aí de moralidade do Senhor. Então Cornélio era essa pessoa, ele e a sua família eram tementes a Deus. Quem era Pedro? Pedro era um apóstolo de Jesus, já falamos um pouco sobre ele, que ele era um coluna da igreja primitiva. Jope, onde Pedro estava ali 48 quilômetros de Cesareia. Eram 50 quilômetros para ele caminhar. Eu fiz as contas aqui, irmãos, o cara andando a 5 quilômetros, andando devagar é 4 quilômetros por hora, andando bem rápido é 6 quilômetros por hora. Então, se você botar uma média aí, 5 quilômetros por hora, 48 quilômetros, aproximadamente 10 horas de caminhada, para você sair de uma cidade para outra.
Amém, irmãos? E não tinha tênis Nike não para andar naquela época, né? Era sandália mesmo, né? Então é isso aí. 10 horas de caminhada, pelo menos. E Pedro foi chamado para ir para lá, né? Deus precisava preparar Pedro para o que estava para acontecer. Nós falamos aqui que o evangelho só era pregado para judeus. Ninguém tinha pregado para alguém que não fosse judeu. Então Deus precisava preparar Pedro. Jesus já havia sinalizado, irmãos, que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura. Não foi isso que ele falou na grande comissão? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Isaías já havia dito, não é? Isaías 49:6, é coisa pequena demais para você ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você, falando do Messias, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Olha que coisa linda, irmãos. Também farei de você luz para os gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus. O evangelho nos alcançou porque esta era a vontade de Deus. E Deus então começou a trabalhar o coração de Pedro. Capítulo 10, versículo 1 em diante, você vai ler ali depois e vai ver que Cornélio estava orando e ele teve uma visão de um anjo que fala para ele assim: olha, você manda alguém buscar Pedro lá na casa de Simão, curtidor, que é na beira do mar, manda buscar lá Pedro, que ele vai te dizer as palavras que você precisa ouvir. Então ele pegou dois soldados, mais uns 2 servos e um soldado, e mandou buscar Pedro, e eles foram lá buscar Pedro. Cornélio precisava ouvir sobre Jesus, e Pedro precisava falar com ele, amém? Então, Pedro precisava saber que Deus ouviu a oração de Cornélio. Vamos pensar comigo aqui. Cornélio sabia que Deus ouviu a oração dele, porque o anjo fala assim: as suas orações chegaram diante de Deus. Cornélio já sabia, mas Pedro não sabia, e Pedro precisava saber, senão ele não iria lá. Né? Então lá em Atos capítulo 10, versículo 9 em diante, a gente começa a ver Pedro tendo uma experiência, e é tremendo a experiência que Pedro teve. Eu não vou ler tudo, irmãos, para a gente poder, né, se adiantar aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Pedro tem uma visão, ele estava orando. Pedro, ele se separou para orar. E aqui eu quero dar um recado para mim e para você. Por que Pedro teve aquela visão naquele momento? A Bíblia diz que Pedro, ele estava orando. Quando eu tive a visão sobre a Adriana, eu estava orando. Irmãos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós estamos nos colocando num lugar apto para receber algo de Deus. Se você não separa tempo para orar, se você maratona série da Netflix, uma atrás da outra, como é que Deus vai dar uma visão para você? Só se Deus usar a série da Netflix. Eu acho difícil, mas pode fazer, né? Deus pode usar todas as coisas. Mas se você separa um tempo para estar na presença de Deus, nesse momento Deus vai falar com você. Se você separa um tempo para ler a palavra, Deus vai falar com você. Muitas vezes nós estamos aqui no culto e Deus está separando, você separou este momento, então Deus vai falar com você nesse momento. Amém? Então Pedro estava orando, e ele tem uma visão de um lençol que desce do céu. E a hora que ele vê, esse lençol está cheio de animais, de répteis, todo animal que era impuro ao judeu cometer, e vem a voz do Senhor: Pedro, mata e come. E ele fala assim: não. Aí o Pedrão velho, né, irmãos? Quem conhece o Pedrão? Pedrão levantou: de jeito nenhum, Senhor, não vou matar, nunca entrou nada impuro na minha boca. E o Senhor fala para ele: não considere impuro o que Deus purificou. Aí o lençol ia para o céu. Daqui a pouco vinha o lençol de novo: mata e come. E ele fala: não considere impuro o que Deus... 3 vezes, irmãos. Tem algo aí, né, quando fala 3 vezes, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois, ele teve que falar para Jesus que ele amava Jesus 3 vezes. Quando a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo falou assim: eu tenho espinho na carne, 3 vezes eu orei ao Senhor. Não é engraçado? Parece que 3 vezes dá uma ideia para nós de que há uma insistência. 3 vezes há uma insistência no negócio. É algo que está acontecendo, que você está consolidando aquela verdade. 3 vezes veio esse lençol.
E a mesma coisa, o Senhor falando com ele, não consideres impuro que Deus purificou. E aí, para quem estava no workshop ontem, vai lembrar que eu falei que Pedro, então, depois que a visão acabou, ele estava ali meditando, pensando, e meditando sobre o que significava aquela visão, ele não estava entendendo. Mas aí, o Espírito Santo falou com ele, ele teve uma palavra de conhecimento, um dom do Espírito Santo, uma revelação de um fato desconhecido. Ele estava lá no telhado, longe, e o Espírito Santo falou com ele assim, tem 3 homens aí que estão te procurando, não hesite em ir com eles, pode ir com eles, porque fui eu que os enviei. Porque imagina o judeu, Pedro, ia chegar lá 3 romanos, falar para ele assim, olha, você tem que ir lá na casa de Cornélio, que é um centurião, porque você tem que pregar para eles lá. O que Pedro ia dizer? Jamais, não vou. Era isso que Pedro ia falar. Mas o Espírito Santo falou para ele assim, tem 3 homens aí, vieram te procurar, você não hesite em ir com eles, você deve ir com eles, porque fui eu que os enviei. Fui eu que os enviei. É maravilhoso, irmãos, quando Deus começa a tratar com a gente dessa forma. Não faça isso. Eu lembro quando eu estava a trabalho, né, eu estava a trabalho lá no Tocantins, a minha irmã nessa época morava no Tocantins, lá em Palmas. Eu estava lá numa varanda, e a gente jantou, teve tudo, chegou à noite, estava assim um pouquinho mais fresco. Eu pedi licença para o meu cunhado, para a minha irmã, falei assim, vou um pouquinho para a varanda aqui, eu vou orar. E eu fiquei lá orando em línguas. Eu lembro que eu estava orando em línguas muito tempo já, ali naquela varanda, orando em línguas, né? E Deus falou comigo. Eu havia tido uma proposta do meu pastor na época, para eu cuidar dos jovens. E eu e a Adriana, nós não queríamos cuidar dos jovens, irmãos. A gente achava que não era a nossa praia, a gente queria fazer qualquer coisa, menos cuidar dos jovens. Essa é a verdade, Deus sabe. Mas eu estava lá orando, de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, Marcelo, eu, sim Senhor, obedeça o seu pastor, vá cuidar dos jovens. E eu falei assim, Senhor. E eu voltei e falei com o meu pastor na época, falei assim, olha, Deus falou comigo, que eu devo assumir o compromisso para cuidar dos jovens. E aí ele falou assim, mas precisou Deus falar com você? Eu falei assim, precisou. Nós então ficamos 8 anos cuidando dos jovens, foi um dos melhores tempos da nossa vida, né amor? Maravilhoso, mas a gente aprendeu muito ali. Mas o Senhor falou comigo, porque eu estava lá orando. É tremendo quando Deus fala com você, não sei se você já teve essa experiência. Olha, você faz isso, você faz aquilo, você toma essa decisão. Às vezes contra a sua própria vontade, você renega a sua vontade, mas você obedece a Deus, e Deus te leva a um novo nível de compreensão, a um novo nível de maturidade, a um novo nível do que Ele quer fazer na sua vida. É maravilhoso quando nós começamos a perceber isso. Então, Pedro estava ali, e ele falou, amém Senhor, eu vou lá. Aí Pedro chega lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 25. Aí tem algumas lições aqui. Vou abrir um parênteses, né? Para a gente caminhar. Não, está aqui na caneca, eu tomando cola. Perdão, irmãos. Vamos lá. Vou ter que correr aqui, queridos. Atos 10, 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levante-se que eu sou homem como você. Então a primeira coisa que Cornélio aprende, não idolatre homens. Irmão, não idolatre pastores, não idolatre cantores, não idolatre ninguém, irmão, profeta, ninguém. Não idolatre homens. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. É o Senhor que recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor. Atos, capítulo 10, versículo... Deixa eu ver aqui. - 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Você sabe que é contra a nossa lei um judeu visitar, se associar com um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus aqui então, Pedro percebeu que aquela visão
aquela visão que ele teve daquele lençol descendo, dizendo para ele não considerar impuro que Deus purificou, tinha a ver com isso que estava acontecendo. Pedro está dizendo aqui a mesma coisa que Deus falou para ele. Deus me mostrou para não considerar impuro o que Deus purificou. Então, eu quero voltar aqui à frase de Pedro, lá no versículo 34. Agora eu percebo, verdadeiramente, que Deus não trata pessoas com parcialidade. Irmãos, o que é que eu preciso perceber? O que é que eu preciso entender? O que é que eu preciso deixar Deus ministrar ao meu coração, para que haja realmente uma mudança de vida? Para que haja uma mudança a partir deste momento da percepção. Porque a partir do momento que Pedro percebeu algo novo, ele começou a agir de acordo com aquilo que ele percebeu. Sabe por que nós não mudamos? Porque nós não temos nos apropriado de verdades espirituais. Nós não temos, como diz aqui, eu peguei o estudo da palavra, agora eu percebo, agora eu conquisto, até militarmente eu conquisto uma cidade, eu conquisto uma verdade, eu me aproprio desta verdade para a minha vida, a tal ponto de mudar a minha conduta, a tal ponto de mudar a minha percepção da vida, a tal ponto de entender que Deus está me levando para um novo nível de ação, de entendimento, de devoção, de deixar coisas, de renegar coisas, um tempo de ministração diferente de Deus sobre a minha vida. Agora eu percebo. Então, quando nós olhamos para esta história, nós podemos então entender que Deus pode nos levar a perceber coisas novas. E Pedro então começa a pregar naquele lugar, e falando sobre Jesus. Aqueles homens viviam perto de Jerusalém, conheciam a história de Jesus. Isso aqui se passa entre 7 e 10 anos depois. E eles conheciam a história. Mas quando Pedro começa a pregar, irmãos, aleluia, o Espírito Santo cai sobre eles. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, e então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Irmãos, a apropriação de Pedro de uma nova realidade trouxe efeitos reais na vida de outras pessoas. Pergunta para a Adriana se ela não se sente cuidada por mim. Sente, amor? Dá testemunha aí agora. Isso. Por quê? Porque aquela percepção mudou a nossa realidade. Eu assumi tanto essa percepção de que eu tenho que servir a minha família, a minha esposa e as minhas filhas, os meus genros. Eu assumi tanto essa percepção, que a Flávia outro dia estava brigando comigo. Falou assim: pai, vou fazer um café para você. Eu já levantei da mesa: não, filha, pode deixar que eu faço. Já fui pegando as coisas. Ela falou assim: pai, deixa eu fazer. Não, filha, de jeito nenhum, deixa que eu faço. Aí ela brigou comigo e falou assim: você não pode ser servido? Você não deixa que ninguém te sirva aqui em casa? Irmãos, eu não gosto de ser servido em casa. Eu gosto de servir. Levo café até para os meus genros. Eu gosto de ser aquele que serve. Ainda mais os meus netos, irmão, não consigo falar não para eles, não sei porquê. Então, tudo que eles querem. A gente serve com alegria, por quê? Porque um dia Deus moldou o meu coração e Deus então me fez perceber novas realidades. Novas realidades. Querido, você precisa perceber novas realidades para que você tenha mudança. Para que você tenha mudança, deixe Deus ministrar ao teu coração. Irmãos, Pedro sofreu algumas resistências. Pedro sofreu situações difíceis. Mas o que é que você precisa perceber? Deixe Deus falar com você agora.
Será que você precisa dar mais atenção aos seus filhos? Será que você precisa perceber que você necessita mais intimidade com Deus? Será que você precisa perceber que o ambiente espiritual da sua casa precisa ser mudado, transformado? Será que você precisa perceber que você precisa ter uma comunhão com Deus maior? O que Deus está querendo falar com você? Será que Deus quer mostrar para você que você precisa voltar a ter comunhão com a igreja? Ou você precisa estar aliançado à igreja de tal forma a fazer parte da vida cotidiana da igreja? Será que você precisa perceber que você deve dar mais atenção à sua vida espiritual? Irmãos, não importa o que seja, não importa o momento que você está vivendo, mas eu creio que Deus quer fazer você perceber algumas coisas.